Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir o vestiário, bastidores, semblantes e ambiente do Internacional após mais uma eliminação e mais um vexame, mais uma vez jogando dentro do estádio Beira-Rio. O que o técnico Mano Menezes falou, o que o presidente Alessandro Barcelos tentou explicar, o que o único jogador do Inter que parou para conversar com a imprensa na zona mista e deu a cara a tapa falou. Um pouco das imagens do que aconteceu após a partida, a passagem dos jogadores e todos os bastidores nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Pessoal, o Internacional ontem venceu, terceira vitória consecutiva, mas o mais importante, foi eliminado. Não conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Caiu para o fraquíssimo América Mineiro, comandado pelo técnico Wagner Mancini, um dos piores técnicos do Brasil há algumas temporadas. O Internacional conseguiu a proeza de ser eliminado para essa equipe. E no último vídeo aqui do canal, eu tô direto de trás da goleira, que aconteceram, melhor dizendo, as penalidades, e eu trago um pouco do relato do que eu vi nesse Inter 3 América 1 no último vídeo, para quem quiser mais uma análise do jogo que eu vi, quer discordar, quer concordar, quer ir nos comentários, conversar, tá tudo certo. O último vídeo eu fiz uma análise do jogo. Aqui eu vou falar do vestiário do Internacional após essa eliminação e bastidores de tudo que aconteceu no Beira-Rio e que eu vi. Bom, começou pelo técnico Mano Menezes, tentando dar uma explicação sobre o que aconteceu. E o técnico Mano Menezes, para resumir, falou muito sobre os 6 desfalques que o Inter tinha, como isso dificultou e que mesmo assim o Inter teve poder de reação, tanto que abriu um 3-0 no marcador. O Mano começa dizendo que é muito duro ter que explicar uma terceira eliminação de novo nas penalidades, que tem que separar uma eliminação da outra, e que tinha naquele dia, ontem no caso, uma missão muito difícil de reversão, e que isso foi feito dentro dos limites que se tinha por conta dos desfalques, que o Inter ainda teve a bola do jogo pro 4-0, que foi aquele lance do René depois da puxada do alemão, o passe do G. Dias e o René perde o gol cara a cara, e o Mano dá uma resposta final nessa primeira resposta, que é: vamos ter que começar tudo de novo, e com um semblante completamente abatido do técnico do Internacional. Ele fala também na sequência que agora vai ter um período maior para se recuperar, porque perde uma competição, ganha em calendário. Ele até fala, teremos um calendário que a gente não queria ter. Abre possibilidade de corrigir as questões, tirando exceções, outros clubes. Quase nenhum outro clube no Brasil apresentaria um futebol melhor do que a gente apresentou hoje com esses 6 desfalques. Mas ainda assim, a gente não fez o suficiente, principalmente pelo jogo lá em BH. O Inter tem esse entendimento de que, de fato, foi eliminado pelo que fez lá em Belo Horizonte, aqueles 2-0 sofridos contra os reservas do América, que até então já era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então o Inter está enxergando que o que mais dificultou foram os desfalques, mas que ainda assim se teve um poder de reação. E o Mano fez questão de dizer que a responsabilidade é total do Inter nesse momento. Eu questionei o Mano sobre a repetição de erros. Por mais que o Inter tenha jogado melhor no primeiro tempo, repetiu erros. Caiu fisicamente no segundo tempo. Mais uma vez uma bola alçada na área no meio da zaga do Inter, que toma um gol de cabeça do Juninho, que tem 1,5 m. Repetição de erros, que o Mano falou que resolveria a curto prazo. E ele disse: o mais importante que aconteceu naquela jogada do gol foi ter deixado cobrar um lateral 2-1. 2 jogadores do América contra 1 do Internacional. Depois tudo é consequência. Por que não estava 2-2 naquele lance? Volta lá para trás. O cansaço, o jogador optar por fazer o mais fácil, tinha que ter sido mais agressivo. Se olhar os gols que tomamos recentemente, sempre o jogador tem calma, tranquilidade para dominar e levantar a bola. O erro maior ali foi atrás. É duro ter que falar depois de uma eliminação. O Mano também falou sobre a virada de chave. Quem sabe mesmo com a eliminação agora ter sido a virada de chave, a terceira vitória consecutiva. Ele falou, esse é o caminho. Também vi uma boa atuação, mas é duro falar de boa atuação a partir do momento que tu acaba sendo eliminado. Ainda
sobre o que falou o técnico Mano Menezes, e para fechar a entrevista coletiva do Mano, ele falou sobre os jovens. Ontem o Estevão entrou, o Luca foi a grande novidade começando a partida. Ele falou: a gente tem um controle minuto a minuto dos jovens. Nunca os jogadores da base jogaram em tão pouco tempo. Hoje o Lucas se adequava mais para o jogo em relação ao alemão. Ele quis dizer que os jogadores não entraram para ser solução agora e que não é verdade que eles não tiveram minutagem durante a temporada. Depois do Mano, o presidente Alessandro Barcelos também concedeu entrevista coletiva e ele falou que o presidente estava completamente abatido, como eu não tinha visto em outros momentos o presidente tão abatido como ele estava ontem, tá? E ele falou que de forma muito dura vinha ali explicar mais uma eliminação, que era um misto de frustração e tristeza, e que em 2021 teve uma dificuldade no início da gestão, passaram por uma remodelação. Em 2022 conseguiu, a partir da chegada do Mano, recuperar isso. E aí a expectativa era em 23, como todo mundo, nós da imprensa, a torcida e o próprio Inter tinha expectativa. Isso deixou com uma expectativa. Só que não aconteceu já com a segunda eliminação. Essa expectativa foi completamente quebrada. E aí o presidente também fez questão de dizer que não ia fazer naquele momento um balanço da gestão do clube. Que vai ter um momento certo para isso. E que está sempre preocupado com os resultados, enfim, de dar alegria para o torcedor, títulos, mas também preocupado com a sustentabilidade do clube. Ainda assim, se fala já em ano perdido para o Internacional, que talvez a grande chance de título fosse a Copa do Brasil. E ele disse que não vê o ano como perdido, que ainda tem muito para acontecer em Brasileirão e Libertadores, que espera trazer novidades em julho, mas sem gerar uma expectativa de que será um número grande de reforços, e que ele acredita que é possível ainda render mais com esse grupo que tem o Mano à disposição. Agora, ele traz uma informação muito importante, o presidente Alessandro Barcelos, tá? De que não só reforços podem acontecer em julho e devem acontecer em julho, como também 2 jogadores que estão no DM e se tem muita expectativa de retorno, Arangues e Gabriel. O presidente falou que o Inter vai ter que mudar a sua perspectiva com o que tem à disposição, e que com esse mesmo grupo e com novos jogadores. E ele deu até a data FIFA para o retorno do Gabriel e do Charles Arangues. Data FIFA entre 12 e 20 de junho. Então é bem possível que entre a data FIFA os dois estejam liberados pelo departamento médico e a partir do retorno da data FIFA voltem a jogar com a camiseta do Internacional. Sobre o que vai acontecer ali na frente, o presidente disse: o que a gente pode garantir é trabalho. Não vamos achar uma solução mágica para isso. É bastante difícil quando você deixa escapar as coisas no detalhe. As eliminações pesam muito mais. Vamos tentar tirar fatores positivos e excluir os negativos do que aconteceu hoje. Bom, pessoal, na zona mista eu tô colocando imagens para vocês. Todos os jogadores passaram reto, com o semblante fechado, muitos de cabeça baixa, a gente tentando pedir alguma entrevista. E mais uma vez, quem foi o único a parar para falar foi Pedro Henrique. Pedro Henrique deu a cara a tapa mais uma vez e falou após mais uma eliminação do Internacional. E ele disse que o momento é de baixar a cabeça, deixar baixar a poeira, ficar quieto em silêncio e trabalhar. E que hoje, no caso ontem, foi com requintes de crueldade a eliminação do Internacional, que agora é pensar ali na frente que ainda tem Brasileirão e Libertadores, tem 2 competições ainda para o Internacional. Ele disse que o grupo está muito decepcionado e que o clube é muito maior do que todo mundo que está ali, todos os funcionários, e que o torcedor sabe que os jogadores estão de passagem, mas quem está de passagem também quer vencer. E ele até disse que conversou isso ali no vestiário, e o grupo conversou isso no vestiário, que esse tipo de situação cria casca. E mais uma vez está criando para esse grupo. E que ele tem certeza que coisas grandes vêm ainda pela frente. E ele até citou que tiveram outras eliminações, mas que a que ele viu ali parece que foi a que o grupo mais sentiu, até por estar revertendo o placar, ter um 3-0 que estava classificando o Inter e deixar essa situação escapar. E ele até cita que em todos os momentos que o Inter tomou pancadas, ele cresceu depois. E que agora não poderia ser diferente, que foi muito cruel. E ele até cita que o pênalti do Depena, que é o pênalti que acaba sendo anulado pelo árbitro da partida por 2 toques, que aconteceu uma situação semelhante no treino. E que vai muitos jogadores na mesma marca da cal, bater o pênalti, dá uma desgastada no gramado, que é até normal, de certa forma, ele escorregar e ter os 2 toques, que ele até revelou que aconteceu isso
no treinamento do Internacional. No bastidor, muito abatimento. Nas pessoas que a gente conversou no bastidor do Inter após o jogo, muito abatimento, tá? Vi diversos dirigentes na zona mista, conversei com funcionários do clube, o abatimento é grande, como eu não tinha visto em outras eliminações. Tem uma situação para mim que é emblemática. O Beira-Rio após o gol do Iago Maidana, que ele coloca a mão nos ouvidos, como fez, por exemplo, o Wesley Pomba no Caxias e deu toda aquela confusão, foi um balde de água fria no Beira-Rio. O Beira-Rio não vaiou a eliminação do Inter por pelo menos 5 minutos. O Beira-Rio ficou 5 minutos silenciado após a eliminação do Internacional e só a partir dali começaram vaias que foram pequenas. O torcedor foi para casa muito chateado e abatido, como está a direção e o grupo de jogadores. O abatimento é grande. Demissões não devem acontecer, tá, pessoal? Não tem como, o Mano não vai ser demitido, já tiveram as demissões do Sandro Orlandelli e do William Thomas e vai ficar por isso momentaneamente. O Inter vai tentar com o que tem melhorar, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações dessa força que a gente volta para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.